Salve, salve! Alunos e alunas maravilhosos, maravilhosas do canal Educação. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa aula de Sociologia. Professor Marciano Brito, substituindo o melhor professor de Sociologia do Piauí, do Brasil e do mundo inteiro, professor McDowell. É sempre uma honra para mim, é sempre uma alegria substituí-lo e será também para mim uma alegria, uma honra compartilhar um pouco do conhecimento sociológico com meus queridos, queridas, maravilhosas alunos, alunas desse meu país lindo. E sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Sexo e gênero. Entre a construção e a desconstrução. E agora? Bom, para começar, vamos fazer uma distinção entre sexo e gênero. Para começarmos a nossa reflexão. O que é o sexo? O sexo são diferenças biológicas e também anatômicas, ou seja, ligadas à anatomia do corpo humano. Diferenças biológicas e anatômicas, por exemplo, genitálias, seios, essas diferenças biológicas que há entre o masculino e o feminino, mas em termos, olha, biológicos. Gênero, ele vai adentrar noutro ramo. O gênero, ele vai adentrar na questão, da identidade. Como eu me reconheço? Como eu me reconheço? O gênero, ele vai estar relacionado a questões de identificação. O que isso quer dizer? Biologicamente, eu posso ser uma mulher, mas em termos de gênero, me identificar como um homem, me reconhecer como um homem. E vice-versa. Biologicamente, ser um homem, anatomicamente ser um homem e me identificar como uma mulher. O sexo está ligado à biologia. Se você conversar com o professor de biologia, ele vai ser bem firme. Já vi muito professor de biologia e alguns não, mas alguns, né, bem firmes nessa questão da distinção biológica e anatômica. Mas em termos sociológicos, e então entramos na questão da sociologia, gênero não é uma questão biológica, é uma questão social. É uma construção social. É uma construção da sociedade. Já dizia a filósofa, socióloga, pensadora Simone de
Beauvoir, quando dizia: não se nasce mulher, eu me torno mulher. Da mesma forma, posso dizer: eu não nasço homem, eu me torno homem. O gênero é uma construção social. O gênero vai estar relacionado aos costumes da sua família, aos costumes da sua comunidade, a questões de ética e moral do grupo social a que você pertence, a questões de diferenças de países, até mesmo de épocas históricas. Na antiguidade, a homossexualidade ou homoafetividade, ela era aceita socialmente. Depois de um tempo, ela passou a ser reprimida e hoje volta a ser aceita. Sempre vai ser uma construção social, tá bom? Para adentrar nessa discussão, então, a gente tem que ter bem claro o que é sexo e o que é gênero. E o que é identidade de gênero. Identidade de gênero, que é um conceito que vai aparecer nessa aula, nada mais é do que a forma como eu me identifico. Como, né, me identifico. O gênero que eu me identifico, masculino, feminino e outras opções que veremos daqui a pouco. Perdão. Então vamos lá. Dito isso, vamos agora adentrar na discussão em si. Então, peço, por favor, que pessoas que são muito fanáticas, religiosas, que sempre aparecem no chat para despejar os seus preconceitos, despejar a sua má vontade em discussões desse termo, porque essa pessoa só consegue pensar o mundo em termos de bem, mal, pecado e virtude. Peço que essas pessoas ou somente assistam a aula, ou se forem contribuir com um ponto de vista, que seja de modo respeitoso e que seja de modo racional. Argumentos ligados a doutrinas de igreja, eu, certo, vou desconsiderar se forem ofensivas às minorias, no caso, homoafetivos e outras identidades de gênero e também a mulher, tá bom? Para ficar bem claro, para a aula fluir bem, porque às vezes as pessoas querem que suas verdades sejam universais. Dito isso, e além do mais, nós tivemos uma aula de filosofia. Aula é conhecimento, não é opinião, tá bom? Se você quer dar a sua opinião, aí você cria um canal no YouTube chamado A Minha Opinião. Aí lá você despeja as suas opiniões. Mas aqui nessa aula de sociologia, trabalhamos com conhecimento, não com opiniões, tá bom? Vamos lá. Turma, sexo e gênero. Entre a construção e a desconstrução. Vem comigo, olha só. Turma, vou pegar aqui o marca-texto. Ó, o fato de atribuir características particulares ao feminino e ao masculino, com base na experiência infantil que se tem com os órgãos genitais, com a genitália, certo? Não convenceu, por exemplo, a filósofa francesa que eu já citei, Simone de Beauvoir. Para ela, o destino anatômico, ou seja, certo? As características biológicas que você recebeu, certo? A partir da sua concepção, da sua vida dentro do útero, esse destino anatômico, a sua genitália, seus seios e etc., certo? Não explica os comportamentos associados a dois sexos.
masculino e feminino, homem e mulher. Isso é óbvio. Caminhe pelas ruas e você vai perceber há homens com comportamentos, com ideias, com estilos, com gestos completamente diferentes. Há mulheres com comportamentos, com ideias, estilos, gestos, vozes completamente diferentes. Então, ser homem, em termos biológicos, não define todos os homens. E ser mulher, em termo biológico, não define todas as mulheres. Para nós podermos compreender esse universo, essa diversidade, nós temos que lançar mão do ambiente cultural, da cultura onde a pessoa está inserida, do ambiente educacional. E perceber que esse ambiente cultural, esse ambiente educacional, ou seja, a sociedade, que será responsável pela construção e pela imposição de padrões a meninos e meninas. Foi assim ao longo da história. Durante boa parte da história, o casamento por amor não era considerado uma prática social. Os casamentos eram arranjados, eram por interesses econômicos, de sociedade, status, por circunstâncias. Hoje, século 21, 2022, nós experimentamos, por exemplo, o empoderamento feminino. Quem poderia imaginar que, quando surgiu a televisão, no início dos anos 30 do século 20, que mulheres apresentariam programas, mulheres estariam à frente de empresas, de negócios, de empreendimentos. A mulher foi conquistando, ao longo do tempo, vitórias sociais e também foi conquistando, gerando no poder público a necessidade de se criar ações afirmativas, políticas públicas em favor das mulheres. Assim também é com a questão de gênero. Meninos e meninas, o seu comportamento é direcionado pela sociedade. Então vem comigo. Por meio desse raciocínio, a filósofa e outras femininas, elas fazem aquela distinção que eu fiz agora há pouco. Sexo está relacionado a traços biológicos, genitálias, anatomia do macho e da fêmea, e os gêneros têm a ver com construções e expectativas sociais sobre comportamentos femininos e masculinos. Professor, mas qual é a importância de discutir gênero? Toda a importância. Você pega, por exemplo, a Igreja Católica. Na Igreja Católica existem padres, existem bispos, eles formam o quê? Eles formam o clero da Igreja Católica. Mas na Igreja Católica também existe um estilo de vida chamado vida religiosa, que é formado por quem? É formado pelos frades e pelas freiras. O que é a vida religiosa? São pessoas católicas que se consagram a Deus, mas que não celebram missas. Eles não podem ministrar os sacramentos. Eles querem apenas dedicar a sua vida a Deus, mas não anseiam ser padre, não anseiam ser bispos. Já perceberam que em algumas paróquias, Brasil afora, aqui tem a Igreja Católica, a casa do padre, a casa paroquial, e do lado tem uma comunidade de freiras que trabalham para servir
o padre? Sacramentos, obras sociais. Isso é questão de gênero. O padre representa o masculino, que impõe, que obriga e que manda. E a freira é o feminino, que obedece, que se submete e que se serve. A Igreja Católica tem uma estrutura altamente machista. E isso também acontece com os frades. Muitas vezes o padre encontra, por exemplo, um irmão marista, um irmão salesiano, um frade franciscano, e quer que esse frade sirva ele. Diz assim, não, o frade franciscano é o braço direito do padre. Isso é questão de gênero. O padre é o masculino e o frade é o feminino. É o que se submete, é o que obedece, é o que está à disposição. Percebe, então? É por isso que precisamos conversar sobre questões de gênero, porque há algo chamado transferência. Nós podemos transferir, e isso acontece, transferir relações de poder entre homem e mulher, entre categorias de pessoas. Aí o branco vai oprimir o negro, porque o branco é o superior ao negro. Percebem? Um se submete ao outro. E assim por diante. Por isso, essa discussão levantada pelas feministas é de fundamental importância. Saber que o gênero é uma construção social que tem muito a ver com a cultura de uma sociedade. Vamos lá, turma. Assim, turma, a identidade de gênero deveria ser uma luta não apenas identidade de gênero deveria ser algo que nós deveríamos pensar bastante no decorrer do tempo. Porque ela é formada por elementos culturais, pela sociedade, pela experiência familiar. Sim. Um rapaz que teve um pai autoritário, ele pode gerar uma aversão à figura masculina biológica. A infância, ou seja, pelo processo de socialização, pelo qual os adultos influenciam crianças a adotar certos comportamentos e usos do corpo. A sociedade é que vai construindo o masculino e o feminino, por meio de padrões que são ensinados. Então, vai fazer o chá revelação, se for menina, a explosão, a fumaça é cor-de-rosa. Se for menino, a fumaça é azul. Menino tem que ter cabelo curto. Menina tem que ter cabelo longo. Menino brinca de carro. Menina brinca de boneca. Meninos são agressivos, lutam. Mulheres são passivas, aceitam. Bonecas e carrinhos, como eu falei agora há pouco. Tudo isso, gente, é construído socialmente. É construído pela sociedade. É por isso que devemos aproveitar essa aula de hoje para falarmos mais sobre essa questão de identidade de gênero. Vou apresentar para vocês alguns conceitos, certo, de gênero que existem na sociedade atualmente. É apenas um recorte. Nós temos vários. E tem a ver com a orientação sexual. O que é, professor, orientação sexual? É o desejo de se relacionar.
de modo afetivo e até mesmo sexual. Então vamos lá, olha só, algumas identidades de gêneros que nós temos na atualidade. Nós temos, por exemplo, pessoas agêneras. O que são pessoas agêneras? São pessoas que afirmam que não possuem identidade de gênero. São pessoas agêneras. Não possuem ou não ligam para essa questão. Temos também pessoas que são andrógenas. O que são pessoas andrógenas? São aquelas cuja a sua expressão de gênero transita entre os polos masculino e feminino. Uma pessoa andrógena, ela tem uma identificação masculina e feminina. Inclusive no modo de se vestir. Uma pessoa andrógena, ela se veste de tal modo que você não é capaz de dizer se é homem ou se é mulher. Um exemplo de pessoa de andrógeno, o cantor Boy George. Era um exemplo de pessoa, certo, andrógena. Temos também pessoas assexuais. O assexual. O assexual, gente, é uma pessoa que afirma não sentir desejos sexuais. Ou sente em poucas circunstâncias. Você vai encontrar também a pessoa bissexual. O que é a pessoa bissexual? É uma pessoa que se relaciona com homens e mulheres. Nessa esteira do bissexual, vamos encontrar também o pansexual. As pessoas me perguntam, professor, pansexual não é o mesmo que bissexual? Não, porque o bissexual, ele deixa bem claro que o seu desejo sexual, né, a sua vontade, ela está restrita a homens e mulheres. O pansexual, ele tem atração por qualquer gênero. Tá, vou escrever aqui, ó, atração por qualquer gênero ou sexo. O bissexual, por exemplo, ele pode não se sentir à vontade para ter um relacionamento com um cross-dresser. O que é um cross-dresser? Pessoas que se vestem como o sexo oposto, mas não fazem modificações, alterações no corpo. Um cross-dresser conhecido. Um cross-dresser conhecido é o cartunista Laerte. O Laerte, ele se veste como mulher, mas mantém a sua identidade de gênero masculina. Embora recentemente ele tenha alterado, né, a sua
forma da sua expressão de gênero, né, certo? A sua identidade de gênero. Então, o pansexual, ele não tem, né, nenhum problema de relacionar-se com uma pessoa que é agênera, que não possui identidade de gênero, com um andrógeno, com um assexual, com um bissexual. Por exemplo, com uma drag queen ou uma drag king, porque há diferenças, tá bom? Não tem espaço para escrever? Bom, drag queen é quando o homem se veste como mulher para performances artísticas, exagerando nas vestes e no comportamento. Então, no bom sentido, por favor. Então, uma drag queen, o homem, ele vai colocar uma roupa feminina, bem chamativa, bem colorida, e ele vai fazer uma performance. A mulher, drag king, ela vai colocar uma roupa masculina, bem exagerada, vai exagerar no comportamento e fazer a sua performance artística. Percebem, então? Temos muitas identidades de gênero, expressões de gênero, que estão relacionadas a essa questão da orientação sexual. O que nós precisamos entender nessa aula de hoje é que quem vai definir essa questão da identidade de gênero não serão as religiões. Porque a religião, ela é um nicho muito pequeno. A sociedade é isso aqui, ó. Enorme. Enorme. A religião é isso aqui, pequeno, ó. Desenhando. A sociedade é isso aqui, ó. A religião é só uma parte da sociedade. Quem vai definir o percurso da expressão e da identidade de gênero serão as dinâmicas das relações sociais. E é o que está acontecendo no mundo atual. A última palavra será da sociedade. E a sociedade é formada por pessoas religiosas, por pessoas que são ateias, por pessoas que são agnósticas, por pessoas que possuem uma doutrina religiosa mais adequada ao século XXI, por pessoas também que são conservadoras, com a doutrina religiosa fechada em termos, por exemplo, da identidade de gênero. Quem vai decidir isso será a sociedade, serão as relações sociais. E é por isso que vocês que me assistem agora, futuros sociólogos, têm que estar atentos a essas mudanças que ocorrem na sociedade, para não sofrerem. Há umas 2 semanas atrás, eu estava assistindo um gramático, dando uma entrevista, num desses podcasts, nessa plataforma de vídeo, no YouTube. E esse gramático, ele estava... eu não sei se ele estava plena consciência do papel a que ele estava se prestando. Ele estava questionando a linguagem inclusiva. O que é a linguagem inclusiva? É isso aqui, ó. A linguagem inclusiva é isso aqui. Em vez de eu escrever todos ou todas, aí, por exemplo, eu escrevo assim, né? E uso uma arroba para dizer que é todos e todas. Então, ele estava questionando a linguagem inclusiva, dizendo que era o terraplanismo da gramática. Ou seja, que as pessoas que estavam adotando a linguagem inclusiva eram burras, sob o ponto de vista dele, um gramático. Só que ele tem que entender o seguinte: a língua é do povo, não é dos gramáticos. Quem vai decidir se a linguagem inclusiva vai ou não vingar na sociedade não vai ser um gramático, será o povo no uso social da língua.
Se as pessoas perceberem, a sociedade perceber que precisa usar essa linguagem para atender as minorias, essa linguagem ela vai ser aceita independente do mimimi, do choro, do gramático. Muito cuidado com quem se diz dono da língua brasileira, dono do idioma. O idioma é do povo, e é o povo quem maneja esse idioma. O gramático, no máximo, ele estuda a gramática, mas não vai ser ele que vai definir como a gramática deve se comportar e fechar o cadeado e dizer, pronto, aqui chegamos à língua portuguesa. Já pensou se os descobridores ou invasores dos anos 1500 tivessem dito, olha, a gramática será a gramática de 1500 até os dias atuais? Já tentaram ler a carta de Pero Vaz de Caminha? É um português quase incompreensível ao original, para os tempos atuais. Por quê? Porque a língua foi, ela é dinâmica, ela foi evoluindo. Assim também a expressão de gênero. Ela vai evoluindo. Eu sou uma pessoa altamente religiosa. Eu sou evangélico, pentecostal, minha igreja é a Igreja do Evangelho Quadrangular, mas eu não posso fechar os olhos para dinâmicas sociais. Eu não posso. Eu vou sofrer? Não vou. Eu vou entender, porque eu também sou filósofo. O filósofo, ele quer entender as coisas. No entender, ele acaba tendo uma postura, um posicionamento. Conhecimento. Lembram da aula agora há pouco sobre ética? O conhecimento leva à ética, à ação correta, e a ignorância leva à ação errada, tá bom? Vamos lá, seguindo adiante. Seguindo adiante, meu pastor vai me excomungar da igreja. Bom, turma, primeira questão, primeiro item. Por muitíssimo tempo, escreveu-se a história sem se preocupar com as mulheres. Muito tempo, basta olhar a Bíblia. A Bíblia é um livro que a mulher fica em segundo plano. Os grandes heróis bíblicos são homens. Você pode contar nos dedos de uma mão as heroínas bíblicas protagonistas. Você pode pegar uma Débora, Você pode pegar uma Esté, uma Ruth, sendo que Esté e Ruth, o heroísmo delas está ligado à submissão masculina. Mas vamos lá. No século XII, assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem o outro. As damas de Guiné e as damas de Ardres, tá bom? No francês a gente não cita o S quando vai pronunciar. Tiveram todas por marido um ás da guerra, senhor de uma fortaleza que seu mais remoto ancestral havia edificado. Então, nesse texto aqui, certo, está sendo traçado um perfil da Europa medieval. Como eram entendidas as questões de gênero na Europa medieval, tá bom? Vamos lá, continuando, O texto trata de relações desenvolvidas no meio social específico. Falei para vocês, não é? A Idade Média Ocidental, ou seja, a Idade Média, a Idade Medieval, a Europa medieval. Bom, aqui é uma questão de compreensão do texto. O que é que o texto quer dizer para a gente? A letra A diz assim, as mulheres passavam a maior parte de seu tempo nas igrejas, o que incluía o trabalho de orientação religiosa, e os homens atravessavam as noites em tabernas e restaurantes. Bom, embora fosse uma cena plausível, que pudesse acontecer naquela época, não é isso que o texto está falando. Ele está falando aqui de poder, não é de lazer ou de orientação religiosa. Então, a letra A despacha. Letra B. Os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía as ações militares
E as mulheres, confinadas ao espaço doméstico, eram associadas ao quê? Eram associadas à maternidade e, ocasionalmente, à santidade. Opa! A gente pode aqui ter uma ideia de uma resposta, tá bom? Coloquei com interrogação. Faz sentido. O castelo é o espaço público, certo? A esposa, a dama, ela está relacionada à questão dos afazeres domésticos, à maternidade e, pela orientação religiosa, a santidade. Pode ser a letra B. Vamos ler as demais para a gente descartar ou não. Vamos lá. Os homens responsabilizavam-se pelos assuntos culturais, o que incluía a instrução dos filhos, e as mulheres dedicavam-se ao preparo das refeições cotidianas e, ocasionalmente, de banquetes. Mais uma vez, certo? É uma cena possível, mas não é sobre isso que o texto fala. O texto está falando sobre poder. Vamos para a letra D. As mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que incluía o dízimo. E os homens, livres de qualquer tributo, conseguiam acumular mais bens e, ocasionalmente, enriquecer. Essa letra D é tão absurda que eu nem vou perder tempo discutindo. Vamos para a letra E. E os homens dedicavam-se ao comércio, o que incluía deslocamentos para regiões afastadas de casa, e as mulheres incumbiam-se do trabalho nas lavouras e, ocasionalmente, na forja de metais. Também não é, certo? Porque aqui já está falando no homem sedentário, ó. O homem que é senhor de uma fortaleza. E a mulher é uma dama. Ó, dama de Guiné, dama de Ardré. Então, estamos falando em termos de damas, certo? Então, a resposta mais plausível é a letra B. Os homens controlam o espaço público, ó, representado pela fortaleza, pelo castelo. O que incluía ações militares, ó. O marido é um mais de guerra, é um cavalheiro. Damas e cavalheiros. E as mulheres eram confinadas ao espaço doméstico, por isso que eram damas, e eram associadas o quê? À maternidade, dar uma descendência ao senhor da guerra, ao cavalheiro, e, pela vida religiosa, buscar uma vida de santidade. Então, a resposta é a letra B. B de bola! Para você que acertou! Para você que acertou, olha só, aquele 10, colocar um 10 aqui, 10, com louvor, maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode comemorar, Reginária Rodrigues, Silvaneide Souza, Unidade Escolar, Francisco José Tibúrcio, Betânia do Piauí, Rosário Alves, Juazeiro do Piauí, aquele abraço carinhoso, seguindo. Vamos agora entrar na questão feminista, tá bom? Olha só, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Mais uma vez, a reflexão do início da aula. Sexo e gênero. Agora você entende essa frase, não é? É uma questão de sexo e gênero. As pessoas não entendiam. É igual quando um professor, um amigo meu, né, ele colocou a seguinte frase, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Ele pediu que as pessoas interpretassem a frase e as pessoas estavam interpretando em termos de que a aventura é mais importante que a vida.
Viver não é preciso, a gente tem que navegar, se aventurar, e a essência dessa frase não é essa, né? Navegar é preciso, ou seja, navegar é a arte do mapa, da precisão, da latitude, da longitude, da posição das estrelas. Navegar é preciso. Se eu estou aqui e eu quero chegar aqui, por meio de um mapa, eu atinjo com precisão o meu objetivo. Viver não é preciso, não tem um manual ensinando para a gente como atingir a felicidade, como atingir os meus propósitos, como viver bem, como ter um casamento feliz, como ter um namoro feliz, como ser um estudante. Não há um manual. Viver não é preciso. Viver é uma série de experiências. A experiência X pode te conduzir para cá, a experiência Y pode te conduzir para cá. Viver é assim, não é preciso. A vida não é precisa, a vida pulsa. Então, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, é que o biológico, o sexo, não define a identidade da pessoa, certo? Há uma diferença entre natureza e entre cultura. Assim, o processo de construção de identidade de gênero, embora se relacione com a diferenciação ou identificação com os órgãos genitais, há uma relação. O órgão genital, ele é uma referência para essa distinção, tá bom? A relação com eles é simbólica, ou seja, cultural. Desse ponto de vista, por exemplo, o comportamento menos carinhoso de um homem ou o comportamento maternal de uma mulher não pode ser corretamente explicado pela presença de certos hormônios ou de qualquer traço biológico. Turma, se o homem é cortês, se o homem é carinhoso, se o homem lhe trata bem, ou se a mulher também lhe trata bem, se ela é educada, respeitosa ou assim por diante, esse modo de ser da pessoa não é porque ele é homem ou porque ele é mulher. Vem da educação, vem da cultura. Pode vir, por exemplo, de repressões e desejos ou de comportamentos impostos pela sociedade. É uma construção cultural. Quem vai definir como você é a sociedade, inclusive em termos de identidade e expressão de gênero, tá bom? Vamos lá! Seguir adiante, turma. Para a sociologia, é importante o quê? É importante ressaltar que as nossas identidades se formam nas relações sociais, ó. Colocar aqui, ó. Identidade está relacionada ao quê? A relações sociais. Tá bom? De oposição ou de aproximação. Ou seja, vamos lá, tentar pensar, ajudar você a pensar, bem fácil. Bom, fulano é uma pessoa boa. É um traço da... Não, boa não, boa é muito geral, muito genérico. Vamos usar aqui uma coisa mais específica. Vamos lá. Dudu é gentil. Pronto, é um traço característico do Dudu. Ele é gentil. Para ele construir esse traço característico, ele teve que se aproximar de virtudes e
se opor a vícios, digamos assim, aos vícios. Entenderam? Para ele tornar-se gentil, ele teve que se aproximar de uma virtude e se opor a um vício, a um defeito. Por exemplo, ser uma pessoa arrogante, ele deixa de ser arrogante para atingir a gentileza. Assim também a nossa identidade de gênero, a nossa expressão de gênero. Para eu me tornar um agênero, um bissexual, um pansexual ou outras expressões, eu vou me aproximando de algumas características e me opondo a outras, para construir essa minha identidade. Nossa identidade de gênero, ela passa, sim, por aspectos relacionais. Mas é nas instituições sociais que nós podemos observar um processo mais rigoroso e sistemático de normas em relação ao gênero e sexualidade. Aí é um problema. Mas um problema por quê? Porque toda a sociedade tem instituições. Instituição é um elemento social, certo? Padrão, que define, certo, uma área da sociedade. Por exemplo, a escola. A escola, ela é uma instituição. Por quê? Porque ela é porta-voz da sociedade. Ela ensina o que a sociedade quer que seja ensinado. Ela pune o que a sociedade diz que deve ser punido. A escola, ela orienta de acordo com as convenções desta ou daquela sociedade. Então, a escola é uma instituição. Por isso que a escola, ela também é um espaço de construção do gênero. Ela também pode ser um reflexo das mudanças sociais. E a escola pode ter uma postura conservadora ou uma postura mais liberal. Se for uma escola, por exemplo, confessional, ligada a uma igreja, ela vai reprimir a construção de gênero da pessoa humana. Mas se for uma escola laical, certo? Que está adaptada às transformações sociais, ela vai respeitar a expressão de gênero dos alunos. O normal, o que é? Nós tivemos há alguns anos atrás, nas campanhas políticas, aquele lema, né? Escola sem partido. Escola sem partido, né? Escola sem ideologia. Por quê? Porque para setores conservadores da sociedade, a escola deve ser um espaço que reproduz as relações sociais vigentes. O que é que o conservador diz? O conservador diz que só existe um tipo de família: pai, mãe, unidos pelo casamento, com filhos e filhas. Que só existe uma relação, a relação hétero. E se a escola toca nesse assunto de gênero, ela está contaminando as nossas crianças com ideologia que não é a nossa. Vale para essa reflexão a mesma que eu fiz para os gramáticos. A escola, ela é dinâmica. Quem vai definir o rosto da escola vão ser as relações sociais. Mas o que nós estamos vendo é que a escola cada vez mais se torna um espaço conservador, ligado a doutrinas religiosas. E isso pode ser um risco. Pode ser um risco não porque a religião é algo mau. A religião ensina virtudes. A religião ensina a ser bom, ensina a ser honesto, transparente, ético. A religião tem um discurso bom, positivo para a sociedade. Mas a religião é só um pedaço da sociedade.
A sociedade é formada por outros atores, por outros elementos sociais. Então, a escola, ela pode sim marcar os jovens nessa discussão de gênero, tanto positivamente como negativamente. Família e escola podem reproduzir estereótipos em relação a homens e mulheres. Aí é um problema. Só o que é estereótipo? Estereótipo é isso aqui. Estereótipo é um rótulo. Por exemplo, brasileiro gosta de futebol. É um estereótipo. A maior parte do brasileiro odeia, detesta o futebol. Se você olhar, todas as pesquisas indicam que mais da metade dos brasileiros não gostam de futebol. Brasileiro gosta de samba, é a terra do carnaval. Os alemães são pessoas sérias. Cearense é engraçado, é piadista, é humorista. São estereótipos, são rótulos, certo? São ideias que eu tenho de algo que não correspondem com a realidade. Eu posso encontrar cearenses mal-humorados como eu. Eu posso encontrar também brasileiros que gostam de rock, que gostam de vôlei. Posso encontrar alemães simpáticos. A Copa de 2014 mostrou uma face dos alemães que nós não conhecíamos. Pessoas simpáticas, divertidas. E com relação ao gênero, a escola ela pode gerar estereótipos. A escola pode, e muitas vezes ela faz isso. Ela diz que há brincadeiras de meninos, há brincadeiras de meninas. Há um papel do homem na sociedade e há um papel da mulher. São estereótipos ligados muito mais ao sexo do que ao gênero. Uma pessoa amiga me contou uma história que eu achei muito interessante. A escola talvez seja a instituição, junto com a igreja, a religião no caso, a instituição mais arcaica, mais conservadora que nós temos na sociedade. Praticamente, até mesmo questão de prédio, o prédio físico de uma escola, não muda nos últimos séculos, não muda. É basicamente o prédio, as salas, a carteira do professor, as carteiras assim em fileiras, há muito e muito tempo. Por exemplo, ele me contou a história, né? Ele disse assim, olha, uma pessoa, ela vivia no Brasil em 1900 e ela foi congelada e ela só foi descongelada em 2022. Ela passou 100 anos congelada, então o mundo mudou. Aí, quando ela foi descongelada, ela começou a caminhar pelo mundo e ela estava assustada. Meu Deus, o que é isso? Aí ela, um carro. O que é isso? Aí eu levava uma televisão. O que é aquilo ali no céu? É um avião. O que é isso? É um shopping. Ela estava desnorteada. Desnorteada. E ela não se identificava com nada. Mas aí ela deu uma olhada e ela olhou um prédio distante. Ele reconheceu o prédio. Ao reconhecer o prédio, ele foi correndo no prédio e ao entrar ele respirou. Ainda bem, ele entrou numa escola. A escola não havia mudado. Podia ter até lousa digital, mas era o mesmo esquema que ele conhecia. A escola é esse ambiente, não é? Esse ambiente que pode se tornar conservador e arcaico e pode reforçar estereótipos, principalmente nessa questão da identidade de gênero. Tá bom? Abraço, abraço carinhoso! Maria Almerinda Jesus, José Eliel, de Betânia do Piauí, povo lindo também, de Juazeiro do Piauí, gente linda, maravilhosa, o pessoal do anexo Serra do Inácio. Turma, vamos terminar com essa questão aqui. Olha só, essa questão aqui está falando de ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São políticas públicas que são implementadas para reparar alguma desigualdade. Por exemplo, cotas raciais, certo, de negros na universidade. É uma ação afirmativa. Por quê? Porque visa reparar, certo, uma situação de injustiça. O Brasil, quando libertou os escravos, houve a abolição, o Brasil contratou mão de obra estrangeira
para ocupar o seu espaço, pagou a mão de obra estrangeira, coisa que não fazia com os escravos, jogando os negros na marginalidade e não permitindo que no Brasil surgisse uma classe média negra. Para reparar um pouco essa injustiça, uma ação afirmativa, cota racial, para que o negro tenha acesso à universidade e ele possa desenvolver-se. Ação afirmativa em prol das identidades de gênero e assim por diante. Aqui fala também que a participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independente do regime econômico, social, da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. As mulheres são maioria da população brasileira e ocupam muito menos espaço na política e nos cargos públicos. A pergunta é, no âmbito do poder legislativo, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Os partidos têm que ter uma cota para mulheres, para que elas possam ser estimuladas, incentivadas a participar da política, ou melhor, que sejam abertas portas para essa participação. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Nosso tempo acabou. Até qualquer dia. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau!